Quero saudar a todos pela participação em mais um culto que está iniciando. Um culto de celebração, um culto de louvor e adoração, um culto onde Deus vai poder falar através da sua palavra. Está convidado a fazer parte nele, em nome de Jesus. Amém? Quero convidá-lo a fazer uma oração. Obrigado, Deus, obrigado, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade que nos concedes para celebrar juntamente com os irmãos e todos aqueles que puderem acompanhar este culto. Quero, Pai, chamar neste momento a presença do Espírito Santo de Deus para que possa nos orientar. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar e te agradecer. Amém. Aleluia. Vamos acompanhar uma música. Gawe mubairo mumawoko wenyu Baba kwenjiri muno mato wangu gawe mubairo mumawoko wenyu Baba kwenjiri muno mato wangu gawe mubairo mumawoko wenyu Baba kwenjiri ndinosibutsa maoko taurashwa munoda ururai Yesu zeyu ndinosimuta maoko taurashwa munoda ururai Yesu zeyu ndinosibutsa maoko taurashwa munoda ururai Yesu zeyu ndinosibutsa maoko taurashwa munoda ururai Yesu zeyu
amaboko Taurazwa munora Nurura yesuzeyo Aleluia! Assim que ouvimos essa música, eu quero convidar a si para fazer juntamente comigo a leitura da palavra do Senhor. Se você tem uma Bíblia aí, abra comigo o Salmo 125. Salmo 125. Se já localizou, então façamos a leitura. Caso não, acompanhe enquanto eu estiver a ler. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a iniquidade. Paz haverá sobre Israel. Amém. Aleluia. Assim que fizemos a leitura do Salmo, vamos acompanhar uma música. Aleluia, totita chuma, Tino shumira Jesus, Diti woma diti baba, No dinanga diti chuma, Aleluia, totita chuma, Tino shumira Jesus, Diti woma diti baba, No dinanga diti chuma, Aleluia, totita chuma, todo na cautela Jesus, 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 Aleluia, totita chuma, que não shumira Jesus, gente ama, gente bala, nós inangani de chuma, aleluia, totita chuma, soto na cautela Jesus, soto na cautela mulher, na cautela Jesus, na cautela Jesus, na cautela Jesus, na cautela mulher, na cautela Jesus, na cautela Jesus, na cautela Jesus,
Mashitibama Dojinanga Nijeri Shumande Hallelujah Dotita Shuma Tino Shumira Jesus Nisiwo Mashitibama Dojinanga Nijeri Shumande Hallelujah Dotita Shuma Naga utewera Jesu Naga utewera Mure Naga utewera Jesu Naga utewera Mure. Eu quero convidar assim para fazer o acompanhamento da ministração da palavra do Senhor. E esta ministração será feita pelo evangelista Simão Charamba. Todos aqueles que estão acompanhando esta celebração estão convidados a ouvir a palavra do Senhor. Amém. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Convido-os a abrir comigo na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amados irmãos, eu trago a palavra com o tema A minha casa sobre a rocha. O Senhor Jesus, ele fala de dois edificadores. O primeiro o classifica como prudente, porque edificou a sua casa sobre a rocha. E o outro o chama de insensato, porque edificou a sua casa sobre a areia. Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, e nós sabemos que a rocha ela é consistente, nós sabemos que algo construído sobre a rocha resiste, mas aquilo que é construído sobre a areia não tem consistência. Na verdade, amados irmãos, aqui fala-se de dois tipos de crente. O primeiro, que escuta a palavra e as pratica. Aquele que escuta a palavra do Senhor e a põe em prática, o Senhor o assemelha ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Amados irmãos, a rocha é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos construir a nossa casa, a nossa família, a nossa vida sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra do Senhor que caíram as chuvas, assopraram os ventos, correram os rios para as duas casas, aquela construída sobre a rocha e aquela que foi construída sobre a areia. As chuvas foram as mesmas, os ventos foram os mesmos, mas como que cada casa reagiu àquela adversidade? Diz a palavra do Senhor que aquela casa que foi construída sobre a rocha, mesmo com tanta chuva, com tantos ventos, com tantas águas do rio, aquela casa não se abalou, aquela casa permaneceu firme, porque ela estava construída sobre a rocha. Se nós construímos a nossa casa, se nós construímos as nossas vidas sobre a rocha que é Jesus,
poderão vir adversidades, poderão vir momentos difíceis e nós estaremos firmes porque estaremos com o Senhor Jesus. Mas aqueles que constroem a sua casa sobre a areia são aqueles que têm os seus alicerces por coisas deste mundo, que confiam as coisas terrenais, que as suas expectativas estão nas coisas do mundo. E quando estas coisas começam a desabar, automaticamente a pessoa também desaba junto com elas. Há pessoas que confiam nas suas riquezas, há pessoas que confiam no seu emprego, confiam na sua astúcia. Quando o emprego acaba, automaticamente a pessoa também desaba juntamente. Quando os bens, a riqueza acaba, a pessoa fica sem suporte, porque confia nas coisas terrenas, nas coisas temporais, nas coisas que têm fim, nas coisas que acabam. A palavra do Senhor aqui nos ensina que devemos edificar a nossa casa sobre a rocha. As adversidades, elas vêm. As chuvas, elas caem. Os ventos, eles sopram. Mas quando estamos edificados sobre a rocha que é Jesus Cristo, nós permaneceremos firmes. As tribulações, elas vão aparecer. As perseguições, elas vão aparecer. A luta diária, ela aparece. Mas quando estamos ligados a Jesus, que é a videira verdadeira, nós permaneceremos firmes porque Ele nos sustenta, porque Ele peleja por nós. Independentemente, amados irmãos, se estamos nas adversidades, nós temos que continuar firme, temos que ouvir e praticar a palavra do Senhor Jesus. Temos que praticar a palavra para então sermos semelhantes a este homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Amados irmãos, vários exemplos na Bíblia em que nós encontramos homens e mulheres passando momentos difíceis, passando adversidades, mas confiaram em Deus como a rocha, confiaram no Senhor Jesus como a rocha. Está aí o caso de Jó, que mesmo tendo perdido tudo, mesmo tendo perdido a sua família, os seus filhos, Jó continuou na rocha, que é Deus. Jó, mesmo recebendo notícia ruim, mesmo aquele momento que era tão difícil na sua vida, diz a palavra do Senhor que ele rasgou as suas vestes e prostrou-se em terra e adorou a Deus. É assim, amados irmãos, aquele que está construído sobre a rocha, aquele que tem os seus alicerces sobre Jesus, então ele poderá resistir nas adversidades. A diferença das duas casas construídas é que a outra resistiu às adversidades. O crente que está construído sobre a rocha que é Jesus, ele resiste às adversidades, porque não peleja por si só, Jesus peleja no seu lugar. E também nós temos ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 a 34, fala de Paulo e Silas. Eles foram presos, eles foram açoitados quando estavam no cárcere. Mas diz a palavra do Senhor que meia-noite eles se levantaram e começaram a orar, a cantar hinos a Deus, mesmo com dor de açoite, mesmo com aquela privação de liberdade, mas não deixaram de adorar, não deixaram de orar, não deixaram de louvar a Deus. E diz a palavra do Senhor, quando eles fizeram isso, houve resplandor naquele lugar, houve terremoto, e aí, amados irmãos, as cadeias soltaram-se, as portas se abriram. O carcereiro até queria se matar porque havia algo sobrenatural naquele lugar. O apóstolo Paulo disse, não se mate, estamos aqui todos nós.
E aquele carcereiro recebeu a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Amados irmãos, às vezes Deus permite que passemos por momentos difíceis, passemos por adversidades, para então o seu nome ser glorificado, para então abençoarmos outras vidas. Diz a palavra do Senhor que esse carcereiro recebeu a Jesus naquele mesmo dia e foi até onde estava Paulo. O que posso fazer para ser salvo? Através das adversidades de Paulo e Silas, as almas foram salvas e o nome de Deus foi glorificado. Quero agradecer a Deus neste momento para a palavra que Ele me concedeu para poder compartilhar com os irmãos. Vamos orar juntos. Pai Celestial, eu quero lhe agradecer neste momento pela vida e pela oportunidade que estás me dando, Pai. Obrigado, Senhor. Ajude-nos a colocar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa sobre a rocha que é você, meu Senhor, que és tu, meu Pai. Senhor, permita-nos, ó Pai, a nunca nos separar da sua presença, da sua face. Senhor, não permita que a nossa vida, não permita que a nossa casa seja derrubada e não permita também, Senhor, que nós confiemos as coisas terrenas. Confiemos sim na sua palavra. Ajuda-nos também a sermos não tão somente ouvintes, mas também praticantes da tua palavra. No nome santo de Jesus, nome que é sobre todos os nomes. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, amado evangelista Simão Charamba, pela ministração da palavra do Senhor. E já a fecharmos este nosso programa, eu quero convidar a todos para mais uma apresentação musical. Munomato wangu gawe mubairo mumawoko wenyu Baba kwenjiri. Munomato wangu gawe mubairo mumawoko wenyu Baba kwenjiri. Munomato wangu gawe mubairo mumawoko wenyu Baba kwenjiri. Ndinosibuta maoko taurashwa munoda ururai Yesu zeyu ndinosibuta maoko taurashwa munoda ururai Yesu zeyu ndinosibuta maoko taurashwa munoda ururai Yesu zeyu kwenjiri. Ndinosibuta maoko taurashwa munoda ururai Yesu zeyu kwenjiri.
Ndinosimu tamaoko Zaurai swamunoda Nururai chazenyu Ndinosimu tamaoko Zaurai swamunoda Nururai chazenyu Que Deus abençoe a todos. Foi bom estarmos juntos nesta celebração de hoje. Eu acredito que o Senhor falou. O Senhor, na verdade, trouxe algo muito profundo ao seu coração. Os louvores aqui apresentados, a adoração aqui apresentada e, sobretudo, a ministração da palavra do Senhor, eu acredito que falou de uma forma muito especial dentro do seu coração. Que Deus ricamente abençoe a todos.